O som tá bom, tá dando certo. Eu voltei pro mesmo esquema de sempre. Tá ótimo. Boa noite, Lé. Boa noite. Pronto, tia, já abriu seu Instagram. Aqui, ó. Tô conferindo aqui. Pronto. Aqui, ó. Nossa Senhora. Deixa eu ver. Aqui. Tá vendo? Já foi. Acho que tá tudo certo, né? Tá, já vou colocar, faltam 5 minutinhos, já vou colocar a música, pode ser? Pode sim, querida. Acho que você vai gostar da de hoje. Fecha a porta pra mim. É, eu ia te falar, fechar a porta que tá dando som. Peraí, só um minutinho pro pessoal, hein?
De um lado, tem gente que... Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço desculpa ao pessoal que está ligado no Instagram, que eu ligo e não dou um oi, não falo um olá, não consigo responder o que vocês falam. Então, eu peço desculpas por não interagir conforme deveria fazer. E vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e dizer a Ele, nosso divino amigo e mestre de todas as horas, da nossa alegria em bendizermos a oportunidade desta noite de hoje. Nós estamos, Senhor Jesus, neste momento, agradecidos e confiantes na presença dos Teus mensageiros, trazendo aos nossos lares, trazendo a cada um de nós o auxílio das Tuas bênçãos. Senhor Jesus, que o nosso coração possa ser tocado pelo sentimento da caridade fraternal, para que possamos, Mestre amado, aprender a distribuir os benefícios que temos recebido da Tua infinita misericórdia. Reconhecido, Senhor, que as Tuas bênçãos são muito maiores do que merecemos, nós Te suplicamos que fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Hoje eu queria falar com vocês sobre um novo romance do Emmanuel. Eu queria falar da Renúncia, da obra chamada Renúncia. Nós terminamos falando do livro 50 anos depois, e ao final nós encontrávamos no mundo espiritual uma reunião onde aquelas entidades que foram personagens da história de 50 anos depois aquelas entidades se preparavam para novas encarnações. E o livro Renúncia começa exatamente nesse tipo de reunião. No plano espiritual, um grupo de sacerdotes estava reunido comentando sobre essas dificuldades, que mais uma vez eles queriam voltar para a Terra, que mais uma vez eles queriam ter a oportunidade de reencarnar como sacerdotes. E um deles que liderava mais ou menos aquele grupo era um espírito chamado Pólux. E Pólux ninguém mais era do que o amor da vida de Alcione, da vida de Célia Lúcius, né, em 50 anos depois. E ele ali havia falhado com Célia Lúcius, mas ele tinha sido martirizado, né? Ele foi um dos cristãos martirizados nos circos romanos. E é interessante, gente, porque quando a gente observa a literatura espírita, falando desses cristãos que foram sacrificados na época de Nero, nos circos romanos, a gente fica pensando que aquela prova do sacrifício, da morte por Cristo, tinha sido um final de prova para aqueles espíritos. E, no entanto, é errôneo pensar nisso. Eles morreram pelo Cristo, mas aquilo fazia parte
da caminhada. Aquilo era uma parte da história. Eles não poderiam nunca ser considerados, muitos deles, não poderiam ser considerados espíritos completistas no dizer de André Luiz, no sentido geral. Eles poderiam ter conseguido vencer obstáculos para aquela existência onde eles se dedicaram ao Cristo e morreram pelo Cristo, mas ainda existia um grande caminho, ainda existia uma grande tarefa a concluir na obra do aperfeiçoamento deles mesmos, porque se o amor da vida da Célia Lúcius havia morrido entregando a vida por Jesus, junto de Nestório, né, o seu tio Nestório, que era Emmanuel, a gente vai encontrá-lo no plano espiritual, numa noite onde um vento úmido soltava umas rajadas, dando aquela vaga expressão de um doloroso lamento. Então era um lugar sombrio onde eles estavam. O lugar parecia assim um lugar de exílio, né? Destinado a criminosos que iam cumprir penas, né? E esse grupo falava das quedas dolorosas que eles já haviam perpetrado, né, pelas paixões humanas, apesar de serem sacerdotes. Muito eles haviam errado pela vaidade, pela ambição, pelo egoísmo. Essas coisas que são motivos de queda de todos nós, né? E ali naquela reunião do plano espiritual, eles firmavam bons propósitos para as novas reencarnações, porque eles haviam se desviado do caminho que Jesus traçou para eles na seara do Mestre, no sacerdócio, e eles queriam então um novo renascimento. Mas eles tinham muito medo de uma coisa: do véu do esquecimento. O que é isso? A questão 392 e seguintes de O Livro dos Espíritos nos explica muito bem por que a gente esquece tudo que a gente já viveu quando a gente vem para uma nova encarnação. E isso é um motivo que grila muita gente, porque a nossa curiosidade, a gente quer lembrar o que a gente foi, por que a gente está sofrendo agora. E os espíritos falam que a gente perde a lembrança do passado, porque isso é a melhor coisa que pode nos acontecer. Que nós não damos conta da nossa verdade, nós não damos conta do nosso passado. E Deus, então, na sua sabedoria, ele põe um véu do esquecimento sobre as experiências de nossas outras encarnações, mas nos dá exatamente aquilo que nós precisamos, que são as tendências instintivas. A gente não lembra, mas a gente tem tendências. Eu vou tentar explicar isso melhor um pouco. Essas tendências que nós trazemos, vamos supor, para resistir bravamente ao furto, né? A gente traz aquela tendência, a gente tem pavor de tirar coisa dos outros, né? Então essa tendência, elas são o resultado, representa o desejo que está na nossa consciência, que a gente desejou profundamente não cair de novo naquela mesma falta. Existem pessoas que têm pavor de ter dinheiro, que têm pavor da beleza, essa tendência instintiva de rejeitar a própria aparência, de andar desleixado, de não ter a vaidade de se aprontar. São pessoas, a consciência ali lhe ditando: olha, não vá cair de novo pelo excesso de vaidade. Então, essas tendências instintivas são lembranças do nosso passado, aos quais a nossa consciência nos cobra para que a gente não repita aqueles mesmos erros, aquelas mesmas faltas, né? Eu me lembro de uma senhora
muitíssimo enfeitada, de muitos colares, brincões, cabelo, uma cor de cabelo bem chamativa, uma maquiagem bem chamativa, e ela estava assim, o que vulgarmente a gente poderia chamar de uma árvore de Natal. E adentrou na casa de Chico, aquela pessoa a quem ele recebeu com o maior carinho. E alguém comentou: Chico, ela não melhora, hein? Olha, ela tá sempre assim, enfeitadíssima. Aí Chico falou: minha filha, isso é a melhora. Você não imagina como é que ela era antes. Como que ela era antes. Isso aqui já é ela melhorada. Então tem as tendências também desse caso, que a gente às vezes traz uma tendência, traz um defeito, e os espíritos que nos veem, sabem o que fomos, sabem que a gente já melhorou, Nós estamos muito melhores hoje do que há 100 anos, e daqui a 100 anos estaremos muito melhores do que somos hoje. O véu do esquecimento é uma bênção, porque a lembrança do que fomos pode nos humilhar barbaramente, extraordinariamente. Então a gente tem, para nos ajudar, apesar do véu do esquecimento, a voz da consciência e as nossas tendências instintivas. Eu não vou aprofundar nesse assunto do véu do esquecimento, porque as questões 392 e seguintes do Livro dos Espíritos são tão claras e de tão fácil compreensão que a gente pode continuar ilustrando essa história com os exemplos que encontramos aqui no livro Renúncia. E com certeza, neste momento em que a gente quer extrair desta obra maravilhosa todo o ensinamento que a gente conseguiu traduzir para este momento agora, para vocês, para mim, para o meu próprio aprendizado, tudo isso nos coloca ainda sob a proteção da estrela maior de toda essa história, que é Célia Lúcius, agora com o nome de Alcione. Então, com certeza, a falange de Alcione está aí cuidando neste momento de cada um de nós, dos nossos familiares e das nossas preocupações, das nossas dores mais pungentes. Então, gente, naquele grupo de sacerdotes, o espírito Pólux, ele fala que a alma, que a gente, e vocês também, e eu também, e todos nós, saímos do mundo espiritual para vir para a Terra com 1000 projetos de esforço, com 1000 promessas de dedicação, de perseverança. E ele usa uma expressão: nós saímos de lá nababos de preciosas intenções. E eu fui procurar, nababo significa rico. Eu já sabia, só que eu tinha esquecido. A gente sai lá ricos de preciosas intenções. Mas na hora que os desafios surgem aqui na Terra, na hora de executar tudo aquilo que a gente planejou, todas as virtudes que a gente quis desenvolver, nessa hora a gente falha. A gente cai nas mesmas fraquezas de sempre. A gente incide, às vezes, nas mesmas faltas durante séculos. Existem pessoas que durante 3, 4 encarnações cometem os mesmos erros. Traz a tendência para aquilo e não vence aquela tendência negativa. Então, outro dia eu via de um espírito que as 4 últimas encarnações ele se matou. Então ele vinha para a Terra com a proposta de ter desafios mais fortes para ele resistir bravamente, com coragem moral, àquelas dificuldades, e desta vez ele venceu. Desta vez ele venceu, ele passou por dificuldades incríveis, e ao vencer, parece que ele
traz para ele uma força de realização e aí sim ele continua a sua existência de uma forma maravilhosa, produtiva e criativa, porque ele já havia se recomposto com a contabilidade divina. Então o esquecimento é realmente uma bênção, porque se eu venho com uma proposta e eu sei por que eu devo suportar fulano, eu tenho que suportar fulano porque me foi revelado que numa outra existência eu prejudiquei esse fulano totalmente. Não há mérito. Eu não estou suportando o fulano porque estou tentando ser fraterna, solidária, compreensiva, cristã. Eu estou suportando o fulano por obrigação. Então, se houver a revelação, né? Se houver a revelação, não há mérito. Não há mérito. Então, o esquecimento, além de nos deixar livres para fazer um belo plantio, independente de qualquer coisa, ele nos protege porque ele traz paz. Traz paz para os relacionamentos. Seria muito difícil a gente começar uma existência já sabendo que estamos na presença de velhos inimigos. Isso o Espírito falava lá com seu grupo de sacerdotes. Então, agora eu falo um exemplo. Outro dia a gente foi atender uma senhora no atendimento fraterno, há mais tempo, e ela queixava que ela tinha um relacionamento difícil com o filho. E tudo ela fazia ali para conquistar o coração daquele filho, para incutir alguns valores, e nada dava certo, nada funcionava. Então, eles dois juntos, por essas voltas estranhas que a vida dá, eles dois juntos procuraram o esclarecimento de um centro que não era espírita, não era nos princípios de Kardec, porque lá uma vidente revela para eles dois ao mesmo tempo que o relacionamento era difícil porque numa existência anterior a mulher havia mandado matar aquele filho naquela época na posição de marido. Ela havia mandado matar o marido e depois ela recebe esse marido com a alma adoecida como um filho, cobrando, exigindo. E quando a vidente fala isso, em vez de melhorar, e é claro que não melhoraria porque nós não damos conta do nosso passado, exacerbou mais ainda o ódio. Se antes era um relacionamento difícil, aquela revelação reacendeu todo o ódio. Imaginem o mal que uma mediunidade mal conduzida pode fazer, e eu conheço várias pessoas que, ao procurarem esses médiuns que não estudaram a mediunidade e só têm a mediunidade para revelar, para mostrar que sabe, o prejuízo que isso dá, e somos obrigados a tirar o chapéu para os nossos irmãos de outras religiões que condenam peremptoriamente a mediunidade de um modo geral, porque eles não sabem que ali está uma mediunidade sem Jesus, e nós, espíritas estudiosos, vivenciamos a nossa mediunidade com Jesus, com Kardec, com os ensinos que os espíritos nos trouxeram, entre eles o véu, o respeito ao véu do esquecimento. E Kardec diz, nós poderíamos beijar um filho, Kardec não, no romance, poderíamos beijar um filho sentindo nele a presença de um inimigo figadal, e eu gosto de lembrar desta palavra, inimigo figadal. O que significa isso? É nos lembrando que a emoção do ódio, da vingança não executada, já teve vontade de vingar de alguém e não conseguiu, essa emoção
horrível, carregada de uma carga negativa enorme, ela se aloja no fígado. No fígado. Então, se nós temos um problema de fígado, claro, vamos cuidar da nossa alimentação, do nosso metabolismo, da nossa vesícula, vamos fazer tudo certinho, mas principalmente cuidar do nosso interior, buscando se lá dentro de nós não tem esse sentimento por alguém, esse sentimento por alguém. É principalmente aquela questão onde você quer vingar e não pode. Por exemplo, o seu chefe te maltrata, te humilha perto de todo mundo e você não pode ter reação nenhuma, porque ele tá com a faca e o queijo na mão, ele pode te mandar pra rua. Então você se entope com aquela raiva, com aquela indignação. É isso aí que vai pro fígado. É isso aí que vai pro fígado. Então eu estou falando disso porque o romance diz: você conseguiria beijar um filho sabendo que ali estava um inimigo figadal, né? A outra pergunta também, gente, é muito interessante. O autor pergunta: você conseguiria forças para santificar os elos conjugais com a mulher que você um dia manchou a honra, levando-a ao meretrício e às aventuras infames? Olha a pergunta. Você conseguiria forças para casar com uma mulher, dando a ela a dignidade de esposa, uma mulher que em outros tempos você manchou a honra, levando ao meretrício e às aventuras infames? Você teria coragem de fazer isso? E, no entanto, meus queridos, essa é uma recomposição da lei que nós vimos muito, muito, muito acontecer. Houve uma época que uma mulher seria desonrada, né? E se não se casasse com ela, ela seria expulsa de casa e ela teria ali dois caminhos, né? Ou o meretrício ou os conventos, onde elas mudavam totalmente a vida e se entregavam a Jesus. E quando elas se entregavam ao meretrício, elas adoeciam a própria alma. E essa alma doente, com tendências vulgares, com tendências de não ter a menor noção de como lidar com o sexo, isso vem para uma nova existência. E é onde você vê uma pessoa de bons propósitos, de boa criação, escolher como esposa alguém extremamente vulgar que vai acabar lhe traindo, porque aquela vulgaridade, aquela imaturidade para lidar com a sedução, com as questões sexuais, vem de uma alma estragada que esse jovem mesmo estragou numa outra existência. Então eu estou falando disso, meus queridos, porque esses fatos nos ajudam, por analogia, a compreender as coisas que acontecem conosco e procurar a gênese da nossa dor, a gênese do nosso sofrimento, porque nós vamos encontrar no nosso passado. No nosso passado. Então, o esquecimento do passado reflete a sabedoria e a bondade divina. Deus nos oferece a oportunidade de virmos para a terra para o nosso soerguimento. Nós sofremos, então, aqui expiações salvadoras até eliminar todo o mal que habita em nós mesmos. Depois da tentativa de compreender o que a doutrina tem para nos ensinar, nós demonstraríamos muita imaturidade espiritual se a gente continuar dizendo assim: fulano não merecia passar por isso.
fulano não merecia passar por isso. Então a gente sabe que, se dissermos isso, nós estamos achando que Deus é injusto. E, na verdade, nós todos estamos sendo herdeiros de nós mesmos. Então, diante daquelas almas sofredoras do grupo de sacerdotes e esperançosas, né, surge ali a presença de Célia Lúcius. E quando ela surge, a presença dela não foi percebida pelo Pólux, não foi percebida por ele, assim como nós estamos com o nosso anjo da guarda ao nosso lado e por diferença de sintonia, nós também não conseguimos perceber a presença deles. Mas aquilo cutuca alguma coisa dentro dele e ele, emocionado, ele começa a lembrar dela, começa a lembrar de um passado distante, onde tantas vezes ele havia caído nas experiências do Evangelho como sacerdote. E ele lembrava dela em todas as vezes que ela o acompanhou aqui na Terra, nas encarnações. Ela foi se elevando, e ele lembrava da santidade, né, que ela havia conquistado, né, ao passo que ele continuava sempre frágil e vacilante. E em muitas oportunidades reencarnatórias, ele agravava a sua caminhada evolutiva com outros fracassos. Então ele lembrava das várias experiências durante vários séculos, porque o amor de 50 anos depois foi no ano 60 depois de Cristo. E essa história, esta encarnação, está sendo narrada no ano de 1681, que se passa. Então, foram séculos e séculos entre aquela e esta reencarnação narrada agora. Como diz Emmanuel, né? Os anos são como minutos do relógio da eternidade. Então, ele fica lembrando daquelas experiências, ele sempre como sacerdote, porque ele acreditava no sacerdócio como um excelente caminho para ele testar, desenvolver a capacidade de amar sem ser nos limites estreitos da família sanguínea, né? Ele renasceria sem as comodidades do lar, ele viveria uma vida mais de insulamento, ele não teria oportunidade de atender às necessidades afetivas, né, do coração, de encontrar o amor e vivenciar esse amor, porque ele precisava de aprender outras formas de amar. E ele então escolhia o belo caminho do sacerdócio, mas ele falhava sempre. E ele pensava, onde que anda Célia Lúcius? Onde andaria ela? E ele reza e pede a Deus para vê-la. E ele consegue ver. Quando ele ora, ele sintoniza com os planos um pouco mais elevados de onde ele se encontra, de onde ele se encontra intimamente, e ele então consegue vê-la. E ele vai logo reclamando e fala, olha, meus dias são como milênios de angústia. Então, olha, duas colocações interessantes sobre o fator tempo, né? Ao mesmo tempo que neste capítulo nós temos que os anos são minutos no relógio da eternidade, nós temos aqui outra frase falando dessa característica do tempo, né, de ser uma coisa assim muito subjetiva, porque para ele, que era de sofrimento, tempos de sofrimento, os dias pareciam milênios. E ela falava com ele, não se importe, um dia nós vamos nos reunir na eternidade, porque ela dizia que Deus é fonte de alegria imortal depois que a gente vence as próprias imperfeições. Então aqui está um outro ensinamento
que nós, ao buscarmos a nossa felicidade, nós precisamos de saber que ela será encontrada à medida que a nossa alma crescer em moralidade e em sabedoria. Então, ele diz para Célia Lúcius que ele queria ser sacerdote mais uma vez. Que mais uma vez ele queria vir para a Terra para ter a oportunidade de aprender a abnegação e principalmente para que ele pudesse exemplificar o amor ao próximo. Que mais uma vez ele queria estar sem lar, sem filhos, porque ele precisava de conhecer a solidão. E nessa situação toda, qual era o objetivo dele? Aprender a conhecer e sentir Jesus no coração, em vez de interpretá-lo intelectualmente. Gente, olha que coisa interessante. Sentir Jesus no coração, ao invés de só interpretá-lo intelectualmente. Às vezes a gente escuta um palestrante falar sobre Jesus e a gente fica ali sem conseguir se envolver, sem conseguir sintonizar naquela luz, naquela harmonia que o nome de Jesus significa e acarreta para as nossas vidas. Porque muitas das vezes nós, expositores, apresentamos o Cristo intelectualmente, porque nós não estamos sentindo no coração a presença do Cristo. E era isso que o Pollux queria. Ele queria uma vida de abnegação, de sacrifício, de exemplificação de amor ao próximo, porque ele queria conhecer e sentir o Mestre no coração. E ele fala que sozinho ele não ia conseguir. Então, mais uma vez, ela promete voltar à Terra. O livro se chama Renúncia. E a renúncia é essa. Ela abre mão da sua vida no mundo superior onde ela já se encontrava, que é na constelação de Sírius, uma colônia de músicos. Ela estava fazendo pesquisas de como melhorar a harmonia e os ritmos da música aqui na Terra. E é interessante a gente lembrar que os espíritos comentam que de todas as artes daqui da Terra, a música é a que mais se aproxima da música, das artes celestiais. E as sinfonias, né? Então, o trabalho da Célia Lúcius era um trabalho de pesquisa, onde ela procurava, olha o que ela fazia. Ela procurava elementos de inspiração para a solução de melhores ritmos e harmonias da música dos compositores aqui da Terra. Ela pede para interromper essa tarefa por um pouco tempo e vir para a Terra, porque muitos companheiros da época de 50 anos depois já também estavam aqui na Terra e ela queria estar junto deles também. Então, ela vai procurar autorização para reencarnar, né? Ela vai procurar autorização para reencarnar. E ela entra numa esfera superior, onde está a constelação de Sírios, né? De uma beleza que a gente aqui da Terra, apesar da Terra ser belíssima, a gente aqui da Terra não consegue imaginar a beleza desse mundo superior. E nem consegue imaginar a beleza do templo que ela entra para procurar o mentor dela, o amigo dela, né? Era um local de trabalho, um local de oração, e ela encontra esse anjo do Senhor, essa entidade angelical chamada Antênio. E ela pede Antênio para reencarnar. Antênio era a hermenêutica da lei de Deus. Antênio
era um anjo que já entendia perfeitamente a lei e ele podia ter autorização para comandar essas questões da vida dos espíritos que queriam voltar ou não. E ele fala com ela: este é um compromisso muito arriscado, porque ainda dessa vez Pólux não terá êxito. Olha a evidência que ele tinha. Você vai perder o seu tempo. Ele não vai de novo aproveitar o seu exemplo e a sua presença ao lado dele. Você não terá êxito. E ele fala com ela fala, tem outras pessoas também ligadas à nossa história, né, de 50 anos depois, que já estão lá, tem outras pessoas que já estão lá. Ele fala, eu sei que já estão, mas os que foram seus pais, muitas vezes eles foram seus pais, muitas vezes eles se perderam no autoritarismo, na valorização da fortuna. Os seus irmãos se perderam na ambição. E desse grupo, ninguém venceu os caprichos pessoais, ninguém conseguiu perdoar ninguém. E ela diz que sabia disso e diz que queria procurar suas dracmas perdidas. E isso é lindo, né, gente? É o amor que nunca desiste da ovelha que está perdida. É o amor que nunca desiste de achar a moeda, o valor que perdeu, né? E ela fala, eu também vou procurar as minhas dracmas perdidas, eu quero voltar à terra. Então Artêmio fala com ela dos obstáculos. E ele fala, olha, as leis planetárias que regem a vida na Terra não atinge só os espíritos que estão lá para aprendizado, para prova e para expiação, não. As leis planetárias, elas atingem até os espíritos missionários, que muitos saem daqui com uma missão e voltam com acréscimo de erros, porque não conseguem vencer. Não conseguem vencer. E você, quando você estiver lá, com toda a sua luz que você já conseguiu, você vai estar pelo véu do esquecimento e você vai sentir, olha que coisa interessante, uma necessidade do ser humano. Você vai sentir de uma forma mais amena, é verdade, mas você vai sentir desejo de ser compreendida. E você vai sentir a mesma sede de afeto. Então essa é uma necessidade nossa de seres humanos. Nós temos necessidade de sermos compreendidos, nós temos necessidade de sermos amados. E é por essa razão, por essa necessidade, é que Jesus deixou no seu evangelho profundos ensinamentos. Eu termino aqui. Eu paro aqui, porque já estou há 40 minutos com vocês. Mais do que isso seria cansativo. Eu paro aqui e eu espero que tudo isso, ou seja, esse pouquinho que eu estou conseguindo extrair do livro Renúncia, faça despertar em vocês a vontade de estudar as questões 392 e seguintes de O Livro dos Espíritos, que desperte em vocês a vontade de viajarem, de passearem pela beleza poética das histórias que Emmanuel nos conta. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, até na próxima quarta, onde a gente vai com muita alegria continuar trazendo essas reflexões sobre o livro Renúncia. Senhor Jesus, mestre de infinito amor e bondade, nós os agradecemos, Pai, por tudo que recebemos neste momento. Temos o teu carinho, o teu amor para com todos nós, encarnados e desencarnados. Que a tu, Jesus, o teu carinho,
continue em nossos corações, fortalecendo a nossa fé e a nossa compreensão. Nosso Pai, que está no céu e em toda parte, santificado seja o teu nome, em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a sua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje, Senhor. Perdão para nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que reside em nós mesmos, porque somente em Ti brilha a luz eterna, reino do poder, da paz, da justiça e do amor, para sempre e amém. Obrigado, Jesus, que a tua paz esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Uma boa noite a todos, que Jesus esteja no coração de cada um de nós, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, Marta. Jesus te abençoe. Lili Neves, Sim. Viana, favor colocar a sua história aí que você está me contando aqui no Instagram, no meu e-mail, celiadenise.hotmail.com. Quero conversar com você, viu? Boa noite, gente.